Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 26 de novembro. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. E hoje, dia 26 de novembro, domingo, nós também temos um devocional. Todos os dias tem um devocional novo para que você possa meditar, para que você possa aprender, se fortalecer na palavra do Senhor e, claro, orar e consagrar o seu dia ao Senhor. Amém? E quero aqui fazer um convite, né? Quero aqui fazer um convite a você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você se inscreva em nosso canal, para que você ative o sininho de notificação e que você faça parte dessa família que tem crescido a cada dia. E a você que já é inscrito, você sabe que eu sempre tenho pedido para que nós possamos crescer ainda mais. Tá? Nós queremos alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, cuidar de mais pessoas, e nós só conseguimos fazer isso com a sua ajuda, fazendo o que a gente chama de triplo C. É curtir, comentar e compartilhar. Logo nesses primeiros segundos que você está assistindo esse vídeo, já faça isso. Curta, compartilhe e comente. Isso ativa o algoritmo do YouTube e a gente consegue alcançar mais e mais pessoas para poder ajudar, orar por elas. Quantas e quantas pessoas encontram-se muitas vezes, queridos, arrebentados. E por você ir lá curtir, comentar, compartilhar, o YouTube ativa o algoritmo dele e ele começa a espalhar a nossa mensagem, cai justamente na vida dessa pessoa que muitas vezes está precisando de cura, está precisando de uma palavra, de ajuda, e ela encontra. Então faça isso. Curta, compartilhe e comente, tá bom? E o tema do nosso devocional hoje é a cura da lepra de Naamã. É, exatamente, ó, e viu que eu falei para você? Vai que alguém está precisando de cura hoje. Você pode ir lá compartilhar hoje. Amém? A cura da lepra de Naamã. Essa história é uma história muito bonita, traz muitos ensinamentos para nós em todas as áreas, não somente a sua cura específica, mas o meio, como ele foi curado, é o que é bem interessante para nós. E eu peço que você possa abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1 a 14. 2 Reis, capítulo 5, verso do 1 ao 14. E enquanto você procura aí o livro de 2 Reis 5, 1 a 14, eu quero fazer um convite a você que eu vou colocar na tela agora para você aí. É a escola de oração que vai estar dando início, seu primeiro dia de aula, dia 13 de dezembro. São 4 meses de aula, são 16 encontros no total, sendo um encontro por semana. E você pode assistir ele nos horários programados ao vivo, ou você pode assistir também o horário que você quiser, o horário que você estiver mais tranquilo. Tá? São 4 meses de duração, uma vez por semana, e um certificado de conclusão no término. Faça a sua inscrição pela operadora 67 99353 9430. Amém, queridos? E lembrando que o pagamento dele, né, o primeiro pagamento, você tem até o dia 13 de dezembro para fazer o primeiro pagamento. Quanto que é, pastor, por mês? R$10 por mês, queridos. Tá? Ou seja, são 4 meses, R$40. Você pode pagar por mês, né, R$10 por mês para poder estar fazendo essa escola de oração. Amém? Achou então, em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 a 14, diz assim, ó. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera.
O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com essa carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã com seus cavalos e carros. Então Naamã foi com seus cavalos, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Queridos, quanto ensinamento a gente aprende nessa passagem, a cura da lepra de Naamã. Quando a gente começa a entender a lógica de tudo, como que Deus age na vida do ser humano, a gente fica mais... a nossa fé ela fica mais fortalecida. Naamã, ele era um comandante do exército, rei da Síria, não era de Israel. Ele não era de Israel, ele era da Síria. E a Síria tinha vencido Israel há pouco tempo. Como a gente vê nessa história aqui. E por que a Síria, venceu Israel? Porque com certeza Israel estava em pecado. Sempre quando Israel perdia uma batalha, queridos, o significado de Israel perder a batalha é porque estava em pecado. Então Deus olhou para esse homem com bons olhos, e deu a vitória, O Senhor dera a vitória à Síria através desse homem, através desse guerreiro. Só que esse homem ele ficou leproso. E quando tinha essas guerras, o que acontecia? Eles sempre levavam para o exílio, para o cativeiro, mulheres, crianças, enfim. E uma dessas moças que foram levados cativo, falou: olha, se o meu senhor fosse atrás de um profeta que tem lá em Israel, um homem poderoso, um profeta do Deus vivo, do Deus que nós cremos, com certeza ele curaria o Naamã, curaria o Senhor dessa lepra. E Naamã, claro, queridos, que numa doença onde naquele tempo não existia cura, o que Naamã fez? Eu quero procurar cura. Se existe uma forma de cura, eu vou procurar. Não importa se é o Deus dos israelitas. E ele foi. E ele levou dinheiro, para traduzir aqui, porque as moedas oficiais daquele tempo, presentes, prata, ouro,
né, mudas de roupas, era a forma que eles pagavam naquele tempo, e eles foram até lá. Chegando lá, queridos, eles falaram diretamente com o rei de Israel, que apenas governava Israel, mas quem realmente fazia era Eliseu. Então ele foi levado até Eliseu. Tá? Depois de uma situação engraçada até com o rei de Israel, ele foi levado até Eliseu. Mas o que Naamã esperava, queridos? Bom, eu sou comandante do exército, tenho uma carta aqui que foi enviada, que dá essa autoridade, né? Essa carta oficial que dá essa autoridade, além de eu ser comandante, para que eu possa ir atrás dessa pessoa que me possa me curar. Então, ele, por ser o cara, né? O que ele esperava? Que Naamã, que Eliseu, descesse, fizesse uma reza, impôsse as mãos na área afetada, invocasse o nome do Deus, e ele realmente fosse curado. Não é assim que muitas vezes as pessoas pensam quando vai na igreja? Eu vou na igreja, eu vou lá pedir para o pastor, para o profeta, aquele que revela, que fala, que mostra, que faz, acontece, eu vou lá e ele vai impor a mão e eu vai ser curado. Mas chegando lá, Eliseu nem desceu. Nem foi lá, como se fosse o nosso tempo hoje, ele não foi nem no portão para atender. Ele simplesmente mandou que o seu auxiliar fosse lá e falasse, olha, vai lá e fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele vai ser curado. Por que Naamã fez isso, queridos? Naamã fez isso para mexer com a fé dele. Porque uma pessoa que é israelita, uma pessoa que já é cristã da igreja, ela sabe que o poder não vem do pastor. Ela sabe que é de Jesus. Mas uma pessoa que nunca pisou dentro de uma igreja, que nem sabe como que funciona lá dentro, uma pessoa de fora, doente, entra dentro da igreja, com essa esperança de ser curada, ela vai depositar fé em quem? No pastor, no profeta, na pessoa que está orando ali. Então, o que Eliseu ele fez foi para mexer com a fé dele, para que ele tivesse a fé em Deus, no Deus dos israelitas, e não em Eliseu. Essa era a intenção. E é esse o ensinamento que nós temos. A nossa fé de cura em qualquer área da nossa vida não é no pastor, não é no profeta, não é porque aquele irmão ou irmã tem um dom de cura que significa que foi aquela pessoa que te curou. Deus usa pessoas, assim como Deus usa profetas. Mas a nossa fé ela tem que estar condicionada e direcionada somente a Deus. E como que Eliseu fez para mexer com a fé de Naamã? Através da obediência. Ele não era um comandante do exército? Quando ele mandava os seus subordinados, os subordinados dele não obedeciam? Obedecia. O que Eliseu fez com ele foi exatamente o que ele fazia com os subordinados dele. Que independente se o subordinado dele sabia, os subordinados dele, quando recebiam a informação e eles iam para a guerra, eles não sabiam se iam voltar vivos ou não, mas eles tinham que confiar no comandante, que no caso era Naamã. Ali Naamã teve que sair da sua posição de comandante e se colocar no lugar de subordinado. Ele teve que se colocar no lugar de humilhação. Você me entendeu por que Eliseu não foi falar com ele? Para fazer Naamã descer o status dele. Ó, você está se achando demais, cara. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Baixa a tua bolinha aí, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Se você obedecer, você vai ser curado. Se você não obedecer, você não vai ser curado. E Naamã saiu dali furioso. Mas um dos servos dele que estava ali com ele, dos soldados que estavam ali com ele, falou assim, meu pai,
se ele tivesse pedido algo difícil para o Senhor, pedido lavela, frango, terra, farofa, galinha, o Senhor não teria feito? Hoje em dia, se pede isso. E as pessoas fazem, gastam dinheiro, muitas vezes altíssimo, e fazem isso na busca de uma cura. Daí Naamã parou e pensou, claro que eu ia fazer, né? Por que você acha que eu trouxe um monte de dinheiro, roupa, prata, ouro? E a única coisa que ele pediu foi que o Senhor se banhasse lá. Banhasse no Rio Jordão. E ele então foi, querido. Ele falou, bom, já estou aqui mesmo. Deixa eu baixar minha bola, tá doendo meu corpo, tô com lepra. Ninguém pode chegar perto de mim. Todo mundo tem que manter um espaço de distância de mim. Vamos lá. Entrou na água, mergulhou uma vez, olhou nada. 2 vezes, olhou nada. 3 vezes, nada. Mas quantas vezes ele tinha que mergulhar? 7 vezes. Era uma obediência, querido. Não era só ir lá no Rio Jordão. Ele mergulhou uma vez, viu, não curou. 2 vezes, olhou, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Ele olhou e não curou. Mas quando ele obedeceu pela fé a 7ª vez, e ele saiu, ele olhou, a Bíblia diz que a pele dele parecia uma pele de criança. E daí, diante dessa história, ele depois que se curou, ele quis recompensar, pagar por aquilo. E Eliseu não aceitou. Não aceitou, por quê? Por que Eliseu não aceitou? Queridos, porque primeiro quem curou foi Deus. Segundo, todo profeta do Senhor, todo servo do Senhor, pastor, mestre, evangelista, seja o que for, ele tem que fazer isso pelo chamado dele. Pelo chamado, isso é uma lição para nós hoje, quando nós vemos, por exemplo, igrejas pedindo votos para você ser curado. Faça um voto de X, Y, Z para você ser curado. Olha o exemplo de Naamã. Olha o exemplo de Eliseu nessa história de Naamã. Não aceitou. E o servo dele, Geazi, que tentou depois tentar se beneficiar desse pagamento de Naamã, ficou leproso. E Eliseu não aceitou, falou, de forma alguma eu vou aceitar isso. Porque qual era o objetivo de Eliseu? Ele saber que existia profeta em Israel. Mas ser profeta significa ser uma ferramenta de Deus. Através desse momento, Naamã começou a descobrir que existia um Deus que não era Eliseu, mas que usava Eliseu para fazer grandes coisas. Para fazer grandes coisas em Israel. E também para mostrar para o povo de Israel o que o povo de Israel estava perdendo por desobedecer a Deus. Naamã obedeceu a Deus e foi curado, mesmo não sendo israelita. O povo de Deus, o próprio israelita, estava deixando de obedecer a Deus e por isso estava perdendo as batalhas. E isso nos ensina que a nossa confiança, a nossa fé tem que estar somente em Deus. O pastor, você pode pedir oração para um pastor, para mim, para a pastora Rita, para qualquer outro pastor? Pode. Mas a sua confiança, querido, você tem que entender que eu vou unir a minha fé com a sua fé. E nós juntos, com fé, vamos orar ao Senhor para que você seja curado ou curada. E quando você é curado, quem que fez? O pastor? A pastora? Não. Deus. E não tem dinheiro no mundo que possa pagar por isso. Porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E isso é Deus que está fazendo na sua vida. Tenha fé. Confie em Deus. Ore com firmeza. Seja obediente a Deus. Seja obediente em tudo que Deus te mandar. E a cura vai ser só um passo daquilo que Deus tem para a tua vida. Deuteronômio 28 diz que quando você é obediente na integralidade, em tudo com Deus, as bênçãos alcançarão você. Então a cura ela é só uma amostra grátis do que Deus pode fazer por você.
Deus pode fazer muito mais coisas quando você é realmente obediente e tem fé naquilo que Deus está mandando você fazer. Tenha fé que além da cura, Deus vai trazer muito mais bênçãos para a tua vida. Amém? Vamos orar, queridos? Amado Eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai querido, por mais esse dia 26 de novembro que o Senhor nos concedeu para que nós possamos adorar, exaltar, engrandecer o teu santo nome. Nós bendizemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, porque essa palavra nos mostra o quanto o Senhor tem de benefícios para nossas vidas e de bênçãos. Se há alguém enfermo, Pai, dentro dessa oração, ouvindo essa mensagem, que as mãos poderosas do Senhor possam tocá-los e que eles possam ser curados agora, em nome de Jesus, e que esse dia seja um dia abençoado por tuas mãos, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.